Então, gente, para termos exemplos aqui do uso deste método, eu vou mostrar alguns desenhos que eu fiz, que eu peguei aqui pelo ateliê, certo? Que foram feitos usando essa técnica, né? Claro que aí eu peguei referências, estou falando aqui de trabalhos para histórias, umas histórias em quadrinhos de caráter documentário que eu faço, neste caso aqui, ou até às vezes autobiográfico também, né, que eu uso muito ambientes reais, lugares que eu fui, desenhei, ou então que eu fotografei e depois desenhei. Mas embora eu tivesse ido lá e fotografado este espaço, né, esse espaço aqui, a Câmara Municipal, é dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu não conseguiria desenhar, fazer esse desenho sem fazer esse método aqui. Né? Ó, fez o ponto, fez o retângulo menor. A partir daquele retângulo menor eu tirei várias linhas, só que muito mais linhas do que eu fiz aqui. Quanto mais detalhes você quer, mais linhas você tira do ponto de fuga em direção à parte externa da folha. Para fazer essas mesas, vocês verem que todas essas folhas, né, elas vão se guiando para o ponto de fuga, em direção ao ponto de fuga. Né? Então, este é um desenho feito, possível de fazer sem este método. Né? E assim a gente vai ver que tem outro exemplo, que aqui já é um ambiente externo, mas também segue um pouco essa orientação. Separei porque é um urbano, bem fechado, né? Tem as laterais, só não tem parte do teto, como tem aqui neste exemplo. Né? E a rua, que é uma rua, é para a mesma história, esses dois desenhos. Uma história que se passa no Rio de Janeiro. Tá? E aqui, ó, nessa ilustração para outra história, a gente vê mais nitidamente essa questão da linha do horizonte. Aqui é o esboço e aqui é a ilustração, o desenho da página. Aqui é uma página, depois o texto é colocado em cima, né? Mas só para exemplificar como essa questão do ponto de fuga é uma técnica fundamental para dar essa ilusão de profundidade. Os detalhes podem ser acrescentados de acordo com a cena. Ó, aqui dessa mesma história, ó, tem um outro ambiente de um edifício, né? Ó, é criado também com o ponto de fuga não no centro, mas na lateral. Né? E assim a gente pode fazer, vendo vários exemplos aqui com ponto de fuga no centro. Aqui em Florianópolis se passa essa história. Aqui já peguei páginas assim aleatórias. Depois a gente vai ver com mais calma essa questão dos detalhes no desenho. Mas aqui, ó, do Rio de Janeiro também. Antigo um viaduto que foi derrubado lá, que era o elevado da perimetral. Né, ponto de fuga. Aqui, embora seja um ambiente externo, ele dá a mesma ilusão do interno, porque tem um teto. Né, as laterais e o chão, todos saindo de um único ponto, como foi. O que muda só é a complexidade das formas, né? Aqui também, ó, estamos em Porto Alegre, né? Um ponto de ônibus com um ponto de fuga lá no centro, certo?